Cumprimento todos os senhores vereadores, senhoras vereadoras, também todo o funcionalismo desta casa, meu boa noite. Também de uma forma especial, embora com todo esse frio se faz presente, Carlos, seja muito bem-vindo. E sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão, convidando a vereadora Rúbia para fazer leitura de trechos da Bíblia Sagrada. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com quem nos havemos de vestir? Pois a todas essas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Convido a secretária da mesa, a vereadora Milena, para proferir a leitura do expediente do dia. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar de forma especial o Carlos, que nessa noite fria nos acompanha aqui nessa casa, seja sempre bem-vindo, e a todos que nos acompanham através da Rádio Nambá. Ofício GP 219/2017. Excelentíssimo senhor Gilson Damasceno, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ponte Serrada. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, encaminhamos para a apreciação dessa Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto número 013/2017, que autoriza o município a receber por doação de uma área de terras, conforme especifica, ao seu Alberto Vrubleu, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor Gilson Damasceno, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, servindo-nos do presente para encaminhar a vossa excelência o seguinte projeto de lei. Projeto número 014/2017, que autoriza o município a desafetar áreas descritas para abertura de rua conforme especifica, ao seu Alberto Vrubleu, prefeito municipal. Ofício GP 0225/2017, excelentíssimo senhor vereador Gilson Damasceno, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ponte Serrada. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, servimos do presente para convidar a vossa excelência e seus pares para participar da audiência pública sobre o Plano Plurianual 2018-2021, que será realizado às 15 horas do dia 2 de agosto de 2017, no auditório da Câmara Municipal de Vereadores. Na ocasião, serão demonstradas e discutidas as principais metas, objetivos e diretrizes da administração municipal para os próximos anos. Sem mais, renovamos votos de estima e apreço, atenciosamente, ao seu Alberto Vrubleu, prefeito municipal. Indicação número CMBP-PSMM 015/2017. Autor, Bloco Parlamentar Ponte Serrada Merece Mais. Senhor presidente, os vereadores que esta subscrevem vêm solicitar que, após ouvido o plenário, na forma regimental, seja presente indicação enviada ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Seja regulamentada e fiscalizada a licença para os vendedores ambulantes em nosso município. Sala das Sessões, em 17 de julho de 2017, vereadores Abel Conrado, Evandro Pavan, Edivan Antônio Panizzi e Júlio César Paglia. Excelentíssimo senhor Gilson Damasceno, requerimento número 021/2017. O funcionário abaixo subscrito, vem muito respeitosamente a vossa presença, solicitar a liberação de 4 diárias para participar do curso Poder Legislativo no Parlamento Orçamentário Municipal. Tudo sobre PPA, LOA e LDO, em Florianópolis, Santa Catarina, de 25 a 28 de julho, bem como a indenização de despesas com deslocamento conforme o artigo 4 da Resolução número CM 060/2016, com veículo placas MLY 1592. Nesses termos, pede deferimento Eduardo Baggio, assessor jurídico, o que apresentava para o momento. Passamos à ordem do dia, com a presença de todos os senhores vereadores. Coloco em discussão para a segunda votação projeto de resolução 03/2017. Está em discussão? Ninguém mais disposto a discutir? Coloco em votação. Quem concorda permanece, quem não concorda que se manifeste. Está aprovado. Coloco para a deliberação do plenário a dispensa da votação e redação final deste projeto. Está em votação? Está aprovado. Coloco em discussão para a primeira votação projeto de lei número 008/2017. Projeto esse que autoriza o município de Ponte Serrada
a contribuir financeiramente com a Associação dos Municípios do Alto Irani, AMAI, e da outras providências. Está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, meus cumprimentos a todos e também as pessoas aqui presentes e os que estarão nos ouvindo a partir desta terça-feira. Esse projeto nada mais é do que a continuidade de um convênio que a longa data já o município de Ponte Serrada vem firmando com a AMAI, Associação dos Municípios do Alto Irani, da qual nós fizemos parte, e trata-se basicamente de um reajuste do valor que era repassado para aquela associação até o final do ano de 2016, onde naquela oportunidade o município repassava o valor de R$ 6.100 mensais àquela associação que nos representa, e agora então, mediante esse projeto de lei número 008 de 2007, o município de Ponte Serrada passará a repassar para a AMAI o valor de R$ 6.961. Por que chegaram a esse valor? Os 14 municípios, então, que compreendem a região AMAI, definiram esses valores baseado basicamente na população do município. Para que vocês possam ter uma ideia, o município de Xanxerê, que é o município mais populoso aqui da nossa região, repassa mensalmente para a AMAI o valor de R$ 17.305. Município de Abelardo Luz, R$ 9.050. Município de Passos Maia, nosso vizinho, o valor de R$ 5.570. Para que servem esses valores? Basicamente, a AMAI dispõe de alguns profissionais, principalmente os que nós mais utilizamos são na área da engenharia. A maioria dos projetos aqui do nosso município tem, se não a confecção e o próprio projeto em si pela AMAI, mas muitas vezes também a supervisão desses projetos. Cito como exemplo a construção do colégio aqui no bairro Antônio Paglia, é um dos exemplos que eu posso citar que teve aqui a interveniência então do setor da engenharia da AMAI, como outros projetos que o município de Ponte Serrada tem trabalhado ou tem trabalhado no passado ou agora aqui no presente, mas quase que sempre na falta de mão de obra aqui qualificada ou de mais pessoas para se trabalhar, o município utiliza então dos funcionários desta associação. Então basicamente esse convênio sempre houve, o que nós estamos aqui simplesmente necessitando da aprovação para que nós continuamos a fazer parte desta associação e ter o benefício desses serviços, é a autorização desta casa para o reajuste, então, que era de R$ 6.100, para que agora, então, passe para R$ 6.961. Nada mais a discutir, coloco em votação. Quem concorda permanece, quem não concorda que se manifeste. Está aprovado, então, em primeira votação, o projeto de lei número 008 de 2017. Coloco em discussão para a primeira votação, projeto de lei número 010 de 2017. Projeto esse que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2017 e da outras providências. Está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, este projeto também segue basicamente a linha do projeto que nós discutimos anteriormente, onde o Poder Executivo então solicita a permissão desta casa para retirar valores dentre uma modalidade da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e também dentre a Secretaria de Obras e Transportes e suplementa então esses valores dentro da própria Secretaria, mas dentro de uma outra modalidade de aplicação. Para que vocês possam compreender melhor e para que a população também entenda, basicamente, não a integralidade, mas basicamente, esses valores serão utilizados para que o município possa pagar as parcelas mensais da adesão, que nós mesmos aqui já aprovamos, ao Sim Catarina, ao consórcio Sim Catarina. Então, como nós aprovamos este ano a adesão ao consórcio Sim Catarina, no ano passado nós não tínhamos esse valor contemplado dentro do orçamento do município. E o que o Executivo ora precisa, então, é que estes valores estejam alocados dentro do orçamento anual para que o município, então, possa
fazer o pagamento ao Sim Catarina e algumas mais eventualidades que possam ocorrer aqui, onde esses recursos também poderão ser utilizados. Mas volto a repetir, basicamente esses valores são para que o município possa pagar a adesão mensal ao consórcio Sim Catarina. Nada mais a discutir, coloco em votação. Quem concorda permanece, quem não concorda que se manifeste. Está aprovado então o projeto de lei número 010/2017 em primeira votação. Coloco em discussão para a primeira votação projeto de lei número 011/2017. Projeto esse que dispõe sobre normas a serem adotadas em relação a restos a pagar e despesas não empenhados no exercício 2016. Está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, quero cumprimentar a todos, também de forma especial cumprimentar o Carlos, que se faz presente, também a todos que vão nos ouvir, então, através das emissoras de rádio, a partir de amanhã ao meio-dia. Então, esse projeto de lei nada mais é um reconhecimento, então, de uma dívida existente referente a restos a pagar correspondentes ao exercício 2016, no valor de R$ 5.539. A dívida que se trata foi consolidada em 10 de novembro de 2016, devidamente comprovada através de compra de mercadoria para o município de Ponte Serrada, realizada através de compra direta junto à empresa Nelson Cagliari Paglia, ME, com o endereço na Rua Irineu Bornhausen, 513, bairro Antônio Paglia, Ponte Serrada, conforme nota fiscal de venda de mercadorias registrada sob o número 247, emitida em 9 de novembro de 2016. Então, esse projeto pede o reconhecimento por parte do Poder Público Municipal dessa dívida, então, que não foi empenhada no ano de 2016, para ser mais específico, em 10 de novembro de 2016. E se trata de itens referentes a débitos estabelecidos, utilizados, então, na instalação de energia trifásica para, então, a quadra coberta no CTG Pouso dos Tropeiros. Então, essa empresa fez a instalação dessa quadra coberta e o município, então, pede nesse projeto, então, o reconhecimento da dívida. Votando esse projeto, o município vai pagar, então, em parcela única a dívida ao credor, então, a empresa Nelson Cagliari Paglia ME, pela instalação, então, da iluminação da luz trifásica à quadra coberta do CTG, localizada na comunidade do CTG Pouso dos Tropeiros. Nada mais a discutir, coloco em votação. Quem concorda permanece, quem não concorda que se manifeste. Está também aprovado em primeira votação projeto de lei número 011/2017. Coloco em discussão para a primeira votação projeto de lei número 012/2017. Projeto esse que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a ceder máquinas, equipamentos e pessoal aos municípios de Santa Catarina que declararem situação de emergência ou estado de calamidade pública. Está em discussão. Então, este é um projeto que vem de uma reunião na última semana com os prefeitos da Associação dos Municípios do Alto Irani, a AMAI, onde também nessa ocasião participou da mesma o coordenador regional da Defesa Civil, Luciano Peri, e na oportunidade em que se apresentou o alúdido projeto a todos os municípios da AMAI. E daí o pacto de encaminhar este projeto de lei visando a cooperação mútua entre os municípios diante de situação de emergência e excepcionais conforme se apresenta. Então, isso aqui é uma parceria firmada entre os municípios do estado de Santa Catarina, para que em casos aí de fenômenos naturais, casos de enchentes, também vendavais, onde o município decrete situação de emergência ou estado de calamidade pública, os municípios vizinhos aí puderem ajudar com pessoas e máquinas. Tomara que não precisem deste projeto, mas sou favorável
a esse projeto é de grande importância e essa parceria firmada entre os municípios. Peço o voto também dos meus colegas vereadores favorável a esse projeto. Obrigado. Nada mais a discutir, coloco em votação. Quem concorda permanece, quem não concorda que se manifeste. Está aprovado, então, também em primeira votação, projeto de lei número 012/2017. Coloco em discussão indicação CMBP-PSMM 015/2017. Assunto: regulamentar vendedores ambulantes. Está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar aqui o Carlos, que está presente nessa sessão, também cumprimentar todas as pessoas que estarão nos ouvindo através do rádio. Essa indicação é feita por mim, Júlio, pelo vereador Abel Edivan e também pelo vereador Pavan. É que seja regulamentada e fiscalizada a licença para vendedores ambulantes do nosso município. A gente pede aí ao Poder Executivo que regulamente esta lei. Justificamos que esta regulamentação é de grande importância, pois nem todos que vêm trazer seus produtos para serem comercializados se direcionam ao setor competente para pagamento de taxa, de licença ou até mesmo para buscar informações da viabilidade do serviço. Além disso, quando comercializamos produtos disponíveis no comércio local, de certa forma, é prejudicial, pois colabora para o enfraquecimento das vendas. Hoje eu estive em conversa com a Rose, que é responsável pelo setor de tributação do nosso município, para me esclarecer algumas dúvidas. E ela, no momento, então, comentou comigo que tem alguns vendedores ambulantes que aqui eu venho, que eles têm a MEI, que é uma empresa de microempreendedor individual, e que para esse tipo de empresa aqui no nosso município é isento a cobrança de qualquer taxa, eles podem aqui vender. Então a gente pede aí ao prefeito, juntamente com esse setor de tributação, aí, que reformule a nossa lei para que dificulte então um pouco e que eles também colaborem com o nosso município. Aqui também é um modo de equilibrar aí e valorizar nossos comerciantes que estão aqui gerando emprego, pagando impostos. E é isso que a gente precisa fazer. Então, peço que votem favorável a essa indicação. Muito obrigado. Também quero pedir licença da presidência para também discutir essa indicação. Senhor presidente, então, senhoras e senhores vereadores, novamente meu boa noite. E quero aqui, de antemão, só deixar o meu voto favorável e também endossar e avalizar as palavras que o vereador que me antecedeu e autor também dessa indicação se referiu anteriormente. E até para enriquecer um pouco a justificativa da questão dessa indicação, eu também essa semana fui procurado então pela Dani, representante então do CDL, para que fosse dado então uma olhada com carinho a questão dos vendedores ambulantes. Hoje, como muito bem o vereador Júlio já falou, é uma dificuldade muito grande o comércio do nosso município, a indústria, de se manter com a crise que se instalou há um bom tempo em nosso país, e até pelas dificuldades do dia a dia de se manter uma empresa funcionando. E às vezes até por uma questão mas até por curiosidade, muitas vezes quando um ambulante ou uma empresa ou uma feira que vem de fora para oferecer algum produto, tem uma questão maior assim da população ir até então a essas feiras, a esses ambulantes, uma questão de talvez economizar e comprar alguns produtos deles. Muitas vezes os produtos são os mesmos oferecidos no nosso município e trazem então com essa compra dessas pessoas um prejuízo ao nosso comércio. E eu também, hoje em conversa com a Dani, até ela me deu 3 leis lá, 3 cópias de leis, uma da Federação, do CDL, do Estado, que deu então para que nós, vereadores e o Executivo, também dê uma olhada na questão de como podemos incrementar ela no nosso município. Também uma lei do município de Passos Maia e uma lei do município de Faxinal, que estão atualizando então a questão dos vendedores ambulantes. E muito bem até anteriormente levantado pela vereadora Rúbia, que podemos então nós
vereadores aí estar marcando e sentando aí para, partindo de nós mesmos do Legislativo, para que faça uma reformulação, uma atualização na questão desta lei. Eu até conversei com ela e dei até um prazo, que até na volta do recesso, vamos entrar em recesso essa semana, nós conseguíssemos então, ou nós vereadores, ou juntamente com o Executivo, pegar então essas três leis, as quais ela me deu, e ver para formular uma lei para o nosso município, os artigos aí que fiquem adequados à nossa situação, para que nos próximos dias aí então a gente consiga aprovar, até para dar uma tranquilidade maior ao nosso comércio e também não trazer prejuízos futuros. Era isso que o vereador e os seus pares trouxeram nessa indicação. Eu quero dizer que também que sou favorável, e é uma preocupação minha a questão da regulamentação dos vendedores ambulantes do nosso município. Nada mais a discutir, coloco em votação. Quem concorda permanece, quem não concorda que se manifeste. Está aprovado então indicação CMBP-PSMM 015 de 2017. Devido à necessidade de aprovação em regime de urgência dos projetos, deverá ser então marcada uma reunião extraordinária ainda para esta semana para a deliberação dos mesmos. Escrito na palavra livre, concedo a palavra ao vereador Freitas. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, meu boa noite. Ao Carlos também, meu boa noite. Tá por ser frio e veio nos assistir aí a nossa sessão. Senhor presidente, também vem essa tribuna para parabenizar todos os atletas aí que participaram que estão participando do campeonato de campo, que está se encerrando a primeira rodada, e dizer que foi um campeonato bem disputado, está sendo bem disputado. Antigamente já saía na inscrição, já saía quem que ia ser o campeão, e hoje a gente vê entre 8 equipes aí que está para se definir, está bem disputado, e todos os atletas disputando com muita vontade e lealdade ao companheiro. Então é dessa forma que eu venho parabenizar esses times que estão aí, e também dizer aos que se encerraram a carreira, que já vai ficar uns fora agora nessa rodada. Mas o que me traz essa tribuna também me deixa um pouco triste. O prefeito, como esteve nessa casa dia 10, na segunda-feira, fazendo um convite a nós vereadores, e que se fizesse presente os que pudessem ao jantar do dia do município, da semana do município, o jantar italiano. E me deixa um pouco triste onde ele diz que não é, ele vinha, e como ele é uma pessoa humilde, já percebi pela pessoa dele, convidar todos nós, que não tinha política no meio, era um jantar que é de confraternização entre todos, né, e gostaria da nossa presença, e tanto que da minha ele vai ter, eu vou estar lá presente. Mas o que me deixa triste também um pouco é escutar no rádio a pessoa que faz o convite dizer que ponharam à disposição 315 ingressos à venda. Então, isso me leva a crer que existe política. Não tinha necessidade, presidente. Até peguei na rua hoje, e várias pessoas me pararam, e não só hoje, outros dias ali, e me pediram assim: já fez a conta, Freitas? Quantas mesas tinha que vai ser vendida? Não fecha as contas aos 315. E o prefeito esteve aqui nessa casa e convidou nós, disse que 60 mesas, que fecharia 360 ingressos. Fizemos uma conta de 4 pessoas por mês, dá 240. Fizemos uma conta de 5, dá 300. Fizemos de 6, que é o que o prefeito falou, dá 360. Então eu vejo assim que um jantar desse é para confraternizar nosso povo e esquecer um pouco da política. E de num convite diz quase esgotado os 315 ingressos. E hoje estou essa tribuna, talvez, falando, explicando e comentando que é pessoas lá fora que cobram nós. Como tem do 15, tem do 11, tem de vários partidos. E eu não ia gostar também, sinceramente, se fosse
311, que seria da minha sigla partidária, ou 345 da vereadora, 355 da vereadora Milena. Então, independente, eu acho que se é 360, que fosse 317, 318, se fosse 315, então que as mesas que fechassem as 315. Também não estaria errado. Então, não é vir aqui agredir ninguém, jamais falar de alguém, mas tem pessoas ali fora que cobram nós também. E acho errado também dessa forma que foi feito esse convite pela rádio, né? Se é 315, então que tem as mesas para 315. Isso é o que eu penso. E o prefeito esteve nessa casa dia 10, convidando todos os vereadores, e falou 360. Então eu vejo assim, acredito que o prefeito, se não está sabendo, é muito inocente, que não é possível, tudo, né? É pessoas de confiança dele que fazem um convite e errar tão longe de 315 para 360. Esse é um desabafo meu, presidente, e de muitos companheiros ali fora, que o nosso município não depende só do 15, não depende só do 11, do 45, do 13, do 22, do 10, tem vários partidos. Eu acho que quando tiver uma promoção dentro do município, procurar não levar essa coisa para uma festa, que lá a gente vai estar com companheiros. Então, presidente, para encerrar ali assim, né, eu peço novamente que não se repita isso, né? Eu vejo que eu vou estar presente nesse jantar para prestigiar mesmo o município, né? Quando o prefeito faz um convite, vem pessoalmente, humildemente, e pede para nós vereadores, não só nós vereadores, mas sim os familiares, que se faça presente. Então é por esse motivo que eu vou, e espero que não exista política dentro disso, né? Vai ter de todos os partidos. Então, muito obrigado. Vereador Edivan Panis. Senhor presidente, senhores vereadores, mas assim, vereador, o senhor sabe o quanto eu respeito, e aqui até em tom de brincadeira. Nós queríamos fazer para 1.099 pessoas, mas não cabia no Aimoré, né? Então é por causa disso o número. Mas assim, eu acho assim, tirando as brincadeiras, é uma coisa muito pequena, com todo o respeito ao que o senhor veio trazer aqui hoje. Isso, queiramos nós ou não, o número 15 ele continuará existindo. Nós não vamos conseguir nunca pular do 14 para o 16. Então acho que talvez estejam aqui se apegando em coisas muito pequenas, muitíssimas pequenas, é verdade. Eu sei do baile, por exemplo, que vocês fizeram a conta de 360 60 mesas, 6 pessoas cada mesa, são 360, mas há uma série de ingressos e lugares reservados já às pessoas, inclusive que do próprio Filó, que tem reserva de alguns lugares. Então não acredito que seja somente pelo fato do número 15. Sinceramente, eu acho que é uma coisa assim muito pequena para nós vir aqui e falar disso. O que nós temos que vir aqui sim exaltar é a grande programação que o município está fazendo, que é do nosso 59º aniversário de emancipação política e administrativa. O Poder Executivo tem tentado disponibilizar eventos que atinjam quase que toda a nossa população, de várias religiões diferentes, também agraciados e com oportunidades de apresentação ou de alguns eventos, com o jantar econômico, que era algo que o município já havia parado há um certo tempo, nós estamos retomando, que nada mais é também, vereador Júlio, indo na mesma linha da indicação que o senhor fez, junto com a nossa bancada, com o meu nome, vereador Evandro e vereador Abel, da regularização da situação do comércio, dos vendedores ambulantes, que isso é valorizar o comércio local. O jantar econômico também nada mais é do que a valorização do nosso comércio, da nossa indústria, da nossa agricultura, da nossa bovinicultura, de todos os ramos produtivos aqui do nosso município. Me perdoem eu deixando algum aqui de fora. Então, sinceramente, meus colegas, acho sim que é algo muito pequeno nós se apegarmos num número. Vou citar um exemplo aqui, nobres colegas.
Vocês tiveram a vida toda um costume, disseminado inclusive pelo prefeito Nanico, que quando comprava um carro para o município, pagava dinheiro público para conseguir escolher a placa do carro, que eram as diferenças dadas nas eleições. Tem coisa mais pequena que isso, vindo de um prefeito municipal, pagar para escolher a placa. Então podem ter certeza, nobres colegas, não é o feitio do Tibe, não é o feitio da Fernanda. Agora sim, vereador que me antecedeu, o número 15 não vai deixar de existir. O senhor pode ter certeza, o senhor virá em muitas oportunidades ainda esse número à sua frente. Quem sabe um dia não é nunca, está aqui na sua camisa, está na sua camisa. Quem sabe um dia ainda nós possamos aí esquecer os números e estarmos juntos no futuro, a gente nunca pode dizer que não. Então não é algo que nós já ouvimos falar que o número 666 é um número do mal, a gente já não viu isso. Eu não acredito que nem o 11, nem o 15, nem o 45, nem o 23, nem o 10, nem o 55 seja um número que represente a besta. Como dizem que representa o número 666, que eu também não acredito. Então são situações que nós não vamos aqui conseguir retirar dos nossos algarismos um ou outro número, porque representa uma ou outra sigla política. E digo mais, para quem não sabe, no passado, vereador Ademir, no passado, a Arena, que tanto mudou a nomenclatura e hoje é o PP, o senhor saber, usava o número 15. O senhor saber, talvez o senhor não sabia disso. A época que o Antoninho Rossi concorreu a prefeito, em 1982, me ajudem e me corrijam se eu estiver errado, já concorreu pela Arena com o número 15. Então, vocês podem ter certeza, esse número não faz mal para ninguém e esse número só quer ajudar, tem ajudado e queira Deus que ele possa continuar ajudando o Ponte Serrada, mas não pelo número em si, pelas pessoas que nós somos, que nós representamos e que vocês também são e representem e que nós possamos sim sempre tentar continuar ajudando o nosso município, independente do número. E eu gosto do 15, hein, vereador? Eu gosto desse número, mas pode ter certeza, não foi um mero jogo de cena que se chegou a esse número. Eu não sei, não falei com a organização, acho que até a Neiva é uma das que organiza, mas eu imagino que de 360 lugares, alguns lugares há uma reserva para as pessoas, principalmente os que vão fazer o filó, não é, vereador Evandro? Que já tem uma certa reserva. Talvez, diminuindo esse número, já se chegue perto desse número que são os 315. Imagino que tenha sido isso, nada além disso, e esse número, felizmente, não assusta ninguém. O resultado vocês já viram na eleição passada. Vereadora Milena. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, ao funcionalismo dessa casa, vereadora Adenir frisou aqui do número usado. Eu não acredito, vereador, que a responsável pela educação do nosso município não saiba fazer conta. Quero eu acreditar que saiba. Né? Quero eu acreditar que saiba. Então, como o prefeito falou, 60 mesas vezes 6 na minha conta dá 360. E acredito sim que foi uma conotação política, sim, usada no rádio no último sábado. E tem que aproveitar o 15, afinal de contas, não é o 15 que ganha uma eleição sempre em Ponte Serrada, é cada broto de taquara, então tem que aproveitar mesmo, né? Vamos dando continuidade. E o que me traz mesmo essa tribuna, e que me deixa muito triste, fui procurada por alguns pais, né, hoje, na segunda-feira. As creches do nosso município, senhor presidente, estão sem aula hoje, amanhã e também na quarta-feira. A importância da capacitação de todos os professores. Os professores merecem a capacitação, merecem sempre estar atualizados, os professores de toda a nossa rede municipal de ensino. Mas o que me preocupa é essas crianças sem creche, porque muitas famílias não têm condição financeira de pagar uma tata aos 3 dias. Na situação que se encontra o nosso país, na situação que se encontra as nossas famílias, não se tem condições. E muitas vezes não se tem a avó, a tia, um irmão mais velho que possa ficar com essas crianças. Então que se reveja essa forma.
se reveja essa forma. 3 dias sem creche em todo o município são muitos dias para as nossas famílias, principalmente para aquelas mães que saem às 3 horas da manhã, voltam somente à noite e têm que deixar os seus filhos, muitas vezes até mesmo sozinhos em casa, né? O que me traz também, e até mesmo a pedido de alguns pais e professores, é a situação que se encontra alguns carrinhos de bebês usados nas creches. Foi adquirido em 2015 na gestão Duda e Damasceno, foi adquirido em abril do ano passado também na gestão Duda e Damasceno, e neste ano, em 7 meses de governo, ainda não foi adquirido. E são recursos de custeio. E o carrinho é muito bem-vindo, principalmente na hora da alimentação das crianças, onde numa sala de aula tem 12, 20, 30 alunos, e que a professora usa para alimentar, para embalar, para o soninho da criança. Não é para a criança ficar o dia todo no carrinho, não é para isso, mas é para alimentar a criança. Então, o senhor presidente já pediu para o prefeito que no mínimo nomeie uma secretária da educação, que a gente possa se dirigir diretamente para essa pessoa, que hoje nós não temos secretária e se tem uma responsável. Então, que se nomeie e que seja feita, para que não ocorra acidente, como aconteceu na semana passada com a sobrinha do vereador Marcelo, que acabou caindo num desses carrinhos, não por descuido dos profissionais, mas realmente pela situação que se encontram os carrinhos, que estão em situação precária, e que, infelizmente, quebrou o bracinho, né, vereador? E que muitas crianças correm risco. Então, que se dê uma atenção especial à rede municipal de ensino, principalmente na educação infantil, de todas as nossas creches. Mais uma vez, frisar que a valorização do professor é fundamental. Os nossos professores merecem sim a capacitação, merecem sim ficar 3 dias em curso, claro que merecem, mas o que me preocupa é as crianças ficar 3 dias sem creche. Né? Como eu já falei, tem pais que têm condições de pagar uma tata, mas tem pais que não têm condições. E isso me preocupa, e me preocupa muito, senhor presidente. Desejar a todos uma ótima semana, entramos em recesso, e desejar parabenizar a todos os munícipes ponto-serradenses pelos 59 anos de emancipação política e administrativa do nosso município. E mais uma vez frisar, então, que participem da programação dos 59 anos, que tem conotação política, com certeza. Muito obrigada. Ninguém mais inscrito na palavra livre? Usar então desse espaço para fazer algumas considerações, também falar um pouco do que foi esse primeiro semestre nessa Casa Legislativa. Quero aqui também, claro que em tom de brincadeira, entrar nessa seara a qual os vereadores que me antecederam abordaram a respeito do convite então feito pela responsável da educação, o qual eu vejo assim, quero endossar e seguir na mesma linha das palavras do vereador Edivan, que é muito pequeno. Eu vejo uma festa do município, um jantar econômico, uma programação feita, voltada para todo o município. Então, essa pessoa trazer essa pequena conotação política, mas que gerou um desconforto, não só aqui nessa casa, mas também na população. Eu acredito e não tenho dúvida que o prefeito qual é o nosso mandatário do nosso município, o qual em uma conversa que nós falou que não tem nenhuma conotação política, ele não aprova a forma qual foi abordada então na rádio por essa pessoa a questão do 315. Eu acho sim que essa conotação política é tão pequena. Vejo que essa pessoa então que fez isso aí tem tantas coisas para se preocupar, a questão dos carrinhos da creche, como a Milena, a vereadora, já falou, a questão do recesso, então, para a capacitação dessas professoras, que se preocupasse então nesses 3 dias de achar uma alternativa então para que deixasse essas crianças, esses pequenos aí mais atendidos, porque a gente sabe que tem pessoas que saem aí 2, 3 horas da manhã, ficam o dia inteiro fora, e a dificuldade financeira é muito grande para deixar então uma tata ou pagar um dia, 2 ou 3 dias uma pessoa para ficar cuidando. Então veja assim, que essa pessoa se preocupe mais com a educação, com a sua pasta, e deixe um pouco a conotação política um pouco de lado. A eleição já passou, o vencedor da última eleição foi realmente o PMDB, foi o 15, mas hoje
não existe número. Hoje existe o nosso município, existe todos os vereadores, ninguém tem número 10, 11, 13, 15 ou 45. Estamos todos juntos aqui para fazer uma Ponte Serrada melhor. Eu quero aqui também fazer algum relato, como aqui já foi falado no passado, e dizer que não me espelho em muitas coisas no passado, a não ser as coisas boas, que nessa casa muitas vezes projetos de lei estão até hoje parados, não foram votados ou reprovados simplesmente por cunho político. E eu hoje, à tarde, conversei com o prefeito e ele me falou que tinha alguns projetos que ele precisava então que fosse dado andamento e, se possível, aprovado hoje, ou se não, que fosse feito então uma extraordinária. E foi assim que eu fiz. Todos os projetos que estavam então em tramitação nessa casa, os quais não foram votados em primeira votação hoje, estou convocando então uma extraordinária para a data então a marcar com os senhores posterior, para que nós possamos então dar a primeira votação a todos os projetos, encerrar esse primeiro semestre aqui com a nossa pauta limpa. Deu entrada então nesta casa 14 projetos de leis ordinárias, foram todas dado entrada e votados, apenas 2 que ainda está em tramitação, mas vai dar entrada e votado, vai ser votado então nessa próxima sessão extraordinária. 9 projetos de leis complementares, todos aprovados, e 39 indicações também, todas aprovadas. Então, eu quero dizer que é dessa forma que nós estamos trabalhando, eu principalmente, sem conotação política nenhuma. Quero ver o melhor do nosso município. Quero ver o nosso município crescendo, se desenvolvendo. E eu vejo assim, como o vereador falou, parece tão pequeno, e é tão pequeno, essa pessoa, vejo assim, se representa, se porta tão pequeno em trazer uma conotação política, o qual gerou um desconforto mais para ela do que para o nosso município. E quero novamente aqui cobrar ao prefeito que o porquê que até então não se tem então uma secretária de educação nomeada com decreto, o qual representa com status de Secretaria de Educação. O porquê? Não só eu faço a pergunta, como os muitos já fazem, inclusive até o vereador Pavan também me falou que também se faz essa pergunta, o porquê que não é a secretária. Então quero dizer que o prefeito repense essa situação e dizer que estamos com as portas abertas dessa casa para todos os cidadãos que queiram então nos opinar, trazer sugestões, acompanhar as sessões legislativas. Também ao prefeito, todos os vereadores, de uma forma ou de outra, ou com mais frequência ou não, estão conversando com ele. Eu acredito, como o vereador Edivan fala, entusiasta dessa administração, eu também, e acredito no prefeito, que levar, então, ele tem argumento, e tem bagagem, tem experiência para isso, para fazer um bom mandato. E é isso que nós esperamos, e é isso que estamos aqui para também fazer a nossa parte e ajudar. Então, nada mais a ser tratado. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião.